Esse é o seu canal Neomedievalismo e você está na Escola de Filosofia e Espiritualidade Eloí Lama Sabachthani. A cruz vence o Aion. É importante que você ajude a gente, primeiramente, deixando o seu like. Em segundo lugar, postando o seu comentário, que vai nos ajudar muito. E em terceiro, é, se inscrevendo em nosso canal e clicando no sininho para ativar as notificações. Projeto totalmente gratuito, é, que não pretende substituir de maneira nenhuma a faculdade de filosofia. Se você quiser aprender filosofia, é necessário que você entre na universidade. Mas você vai encontrar coisas muito pontuais nessa relação que nós propomos que eu proponho entre filosofia e espiritualidade. Sou Anderson Francisco Paiva de Souza, formado em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Divulgue o nosso canal. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro que o tema que eu irei expor nessa aula ele é bastante polêmico e bastante controverso. Então você não precisa concordar comigo, né? Mas seria interessante assim, a nossa proposta seria que você pudesse seguir a linha de raciocínio e entendê-la. E considerar fortemente a possibilidade de que é algo que possui relevância para os nossos dias. Então, vamos imaginar uma cena, né? Tem muita gente que não gosta da música clássica, mas vale a pena para quem quiser entender a música clássica, não é tão difícil e basta um pouco de esforço e você não vai estar perdendo com isso. E nessa perspectiva daquilo que é cultura, né? Enriquece o conhecimento dos grandes monumentos culturais do Ocidente, né? E aí você imagina lá, imagina que você está ouvindo o triplo concerto para violino, violoncelo e piano de Beethoven. Tem até uma versão no YouTube com o grande violinista Itzhak Perlman, o grande pianista Daniel Barenboim, que também é maestro, um grande maestro, e um dos grandes pianistas e maestros do século XX, e Yo-Yo Ma, o grande violoncelista. E o Itzhak Perlman, considerado talvez um dos maiores violinistas, né? Já foi considerado o maior violinista em uma certa época, né? Então, é um nome importante hoje, um dos grandes. Aí você imagina que você está lá ouvindo, quer dizer, tudo cara fraco, né? Os caras não tocam nada, né? Aí você está lá ouvindo o movimento, um movimento lento. Aí você ouve aquela expressividade romântica, sentimental, que tem a ver com o elemento essencialmente humano. Aí você fala, não, realmente Beethoven ele abriu as portas para o romantismo na música. Embora Mozart ele já que fazia parte do projeto da música galante do Rococó, ele engrandece o classicismo de Haydn, mas nas suas últimas obras ele já está indo em direção ao romantismo. Mas quem abre as portas para o romantismo é Beethoven. Então, esse sentimento ele é humano, que não havia na música clássica antes. O classicismo era a música pela música. Agora façamos um outro experimento. Ouça a Missa de Notre-Dame de Guillaume de Marchal,
existe uma versão no YouTube de mais ou menos 1 hora de duração, a versão completa, mais ou menos 1 hora. Quando você ouve, você já afirma: isso é a Idade Média. É um elemento de sacralidade que existia na Idade Média e nunca mais iria existir depois. Porque nós podemos ler os escritos da Idade Média, mas nós não temos acesso ao sentimento da cultura no que tange à espiritualidade e ao sentimento da época, para utilizar a linguagem de Hegel, o Zeitgeist. Na arte você consegue perceber essa sacralidade não apenas na música polifônica daquela época, mas também na pintura, nos quadros, nos afrescos que existiam nas igrejas, na própria escultura, na arquitetura. Você entra naqueles templos, já a dimensão da sacralidade ali já se apresenta, sendo que hoje você entra numa igreja, às vezes ela é mais um auditório, né? As luzes estão apagadas ali, tem aquelas luzes, então é uma coisa mais juvenil hoje. Naquela época, não, era algo sacro. Você ver aquelas pinturas que existiam, esses grandes artistas sacros, que representam a crucificação de Jesus, a descida da cruz, a pietà, que é a piedade de Maria. Então, esse elemento cultural da imagem, ele remete à sacralidade. Mas o que é a sacralidade? O que é o sacro? A sacralidade seria exatamente essa dimensão de um despojamento interior, de um sofrimento dentro da perspectiva do crucificado, não apenas da cruz, sem Jesus, do Jesus que está ali na cruz, no crucifixo. Então, essa ideia da sacralidade é um sentimento excessivamente católico e ortodoxo, que não tem nada a ver com o sentimento protestante. E essa sacralidade é uma certa renúncia e uma fuga do mundo, um despojamento, uma pobreza de espírito que possui até mesmo uma certa melancolia, um certo. É o que a gente encontra, né? Por exemplo, no Teresa de Ávila e Teresa de Lísio, as duas vão insistir naquela ideia de que morro porque não morro. João da Cruz dirá: rompe se queres a tela desse doce encontro. Então, a perspectiva do que virá, da glória que será revelada, é a coisa mais importante para aquele período. Então, você abandona o mundo, você não, você deseja ser um nada para alcançar tudo. É a pobreza de espírito. A ideia é que quando a gente fala do Jesus crucificado, é o que Paulo fala: eu anuncio Jesus e esse crucificado. O crucificado é um conhecimento que Paulo possuía. Então, você só consegue fundamentar a ressurreição, que é o sentimento mais precioso para a igreja protestante. O próprio John Stott ele vai dizer que a ressurreição não pode se manter por si mesma, porque ela está ali relacionada, conectada com a morte, com a paixão. Paixão do filme de Mel Gibson, a paixão retratada
na música de Bach, nas paixões, né? Segundo São Mateus, segundo São João de Johann Sebastian Bach, não apenas na música, mas também nos poemas que essas músicas contêm. Ela é retratada de várias formas, inclusive no crucifixo, né? Existem grandes crucifixos. Então, essa é a ideia do Jesus crucificado. Então, o místico antigo, medieval, o desejo dele é estar na cruz com Jesus e experimentar esse sofrimento com Jesus para estar unido a ele em toda a sua inteireza, né? Se participamos nele, gloriamos com ele nas vitórias também, nas tribulações, né? É um privilégio. Ó. Os apóstolos agradeceram por terem se tornado dignos de sofrer por Jesus, né? Então, a pessoa se gloria na tribulação e também no sofrimento, e não apenas nos momentos de alegria, de acordo com a teologia paulina. E a experiência da pobreza? Quando Jesus chega e fala ao rico, deixe tudo o que você tem e dá aos pobres, o que isso significa? Significa que você, para ganhar o tudo, que é Cristo, você precisa se despojar de tudo. Você já encontrou o que você procurava. Nem no enterro você pode ir quando você tem o próprio Jesus na sua frente, ali no mar da Galileia, ali em Nazaré. Você não pode nem enterrar seu pai, de tão relevante, de tão inestimável que é a presença do Cristo histórico, né? Então, se você vai enterrar o seu pai, quer dizer, quem pega no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, essa experiência da radicalidade, daquilo que é radical, ele é desconhecido da modernidade, do humanismo. Porque não é uma exigência para a salvação. Importante deixar claro isso. É uma exigência para ser discípulo e não apenas um seguidor à distância. Isso dentro da perspectiva antiga. Depois isso vai ser mudado na modernidade. Na modernidade não é mais assim. Não existe mais essa exigência. É uma exigência antiga. Tiago vai dizer que a religião, a verdadeira religião, é ajudar as viúvas e os órfãos em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Na visão de Tiago, né? Então tem aquela parábola que é uma das parábolas mais místicas e alegóricas de Jesus, que é aquela ideia de que você encontra um tesouro. Isso é algo bastante profundo do âmbito da espiritualidade. Pode ser entendida não apenas teologicamente, mas numa teologia de espiritualidade, não apenas numa teologia básica, escolar, mas numa teologia, não apenas numa teologia da compreensão do sentido, mas na imersão no sentido, que é a espiritualidade. Quando Jesus diz, existe essa diferença entre compreender e imergir. Então eu encontro um tesouro dentro de um campo, eu vendo tudo que eu tenho para comprar esse campo e eu escondo novamente esse tesouro. Você não vendeu uma parte do que você tinha, você vendeu todas as coisas. É a experiência de Francisco de Assis. Aquela necessidade da pobreza, ele não podia ter bens, ele não teria como conseguir.
A pessoa deseja ser um nada. Aí você pode falar, bom, isso é masoquismo. Não é. É um tipo de espiritualidade. Não quer dizer que a espiritualidade protestante é pior do que a espiritualidade antiga. É um tipo diferente de espiritualidade, relacionada àquela cultura. Dos apóstolos, depois da patrística e depois da Idade Média. Orígenes chegou até mesmo a se tornar um eunuco, então era radical. Jesus nunca obrigou ninguém a fazer isso. Inclusive para o rico foi uma proposta, né? Você terá um tesouro no céu, né? Mas a questão aqui eu não vejo como determinadamente soteriológica, mas como agiográfica. Ela é agiográfica. Antigamente existiam biografias dos santos. O conceito dos santos ele se perdeu na cultura. Embora eu veja que existem santos no protestantismo, né? Como Martin Luther King, e tem grandes cristãos como Watchman Nee, Charles Spurgeon, Charles Finney, Jonathan Edwards, William Wilberforce. Então, os santos eles não são apenas católicos, eles também existem grandes santos protestantes. Mas quando você vai, por exemplo, para Martin Luther King, ganhador do Prêmio da Paz, você vê aquele elemento, mas não é um elemento da santidade sacra, é um elemento mais humano. Que você encontrava antes, o elemento da sacralidade lá na Idade Média. Nenhuma cultura produziu tantos santos como a Idade Média, até onde eu tenha conhecimento. Então, a sacralidade é esse despojamento, como Agostinho diz, né? Dois amores na cidade de Deus. Dois amores fundaram duas cidades. O amor por si mesmo fundou uma cidade, né? O amor, a cidade dos homens. E o desprezo por si mesmo, a cidade de Deus. Então essa ideia do desprezo por si mesmo, ela é impossível de ser vivida num contexto de uma espiritualidade moderna e humanista. Ela é muito difícil de ser compreendida, porque nós vivemos um outro tempo. Então essa é a sacralidade. Agora, o segundo ponto importante que eu queria tratar nessa aula seria, e tudo isso que eu estou dizendo tem a ver um pouco com a filosofia da arte também. Filosofia da espiritualidade e filosofia da arte. Quando porque a arte ela expressa o seu tempo. A arte barroca ela expressa o tempo barroco. E assim por diante, o romantismo. Quando você ouve uma música contemporânea de Stockhausen, de Boulez, você não tem mais aquela dimensão sacra que existia na Idade Média. É uma outra coisa que não tem nada a ver. Agora, o humanismo. O que seria o humanismo? Por que não existia essa preocupação com a dignidade do homem, na qual Pico della Mirandola vai insistir? Os direitos humanos, até mesmo hoje, se fala-se do direito à vida, se pode se fazer aborto ou não. Então essas questões não tinham sentido na Idade Média. Elas nem eram levadas em consideração. O mais importante era a religião. Não tinha assim, não é que o medievo não se interessava pela dignidade do homem, é que nem havia sentido em pensar nisso. O homem ele já sentia-se digno dentro daquela pobreza, daquela expectativa da pobreza de espírito, que não é o que vive o homem comum da Idade Média, mas as grandes pessoas que estão imergidas na espiritualidade. E no humanismo, você tem aquela ideia do que está em Gênesis, domine a terra. Então agora,
O homem é o mais importante. Você vai viver a religião, né? Ninguém está falando que a gente não vai se voltar para Deus. Quando tiver tempo, a gente vai para Deus. Primeiro a gente vai se preocupar com esse mundo. Mas quando sobrar tempo, a gente vai para Deus, sim. Vou se voltar para Deus. Ninguém está falando que não vai se voltar para Deus. Não existe mais aquela perspectiva que havia que amarás a Deus sobre todas as coisas. Você ama o mundo. E quando sobrar tempo, você se volta para Deus. Isso é o humanismo. Não tem nada a ver assim com o ateísmo, ou com... O ateísmo viria depois, né? Então, a experiência, por mais de espiritualidade que exista hoje, até mesmo dentro da Igreja Católica, ela necessariamente será humanista. Nunca mais voltará a ser, como antes, sacra. Porque houve uma mudança para a modernidade, para o sentimento da modernidade, que é uma coisa cultural dentro da cultura ocidental cristã, cultura do Ocidente. Por isso que nunca se concretiza o elemento místico no mundo espiritual, por causa desse humanismo que nasceu no Renascimento. E a pessoa é salva. A pessoa ela tem experiência com Jesus, vai exercer grandes avivamentos dentro da igreja, como o avivamento na Inglaterra contra o Wesley, o primeiro grande despertamento nos Estados Unidos, o segundo grande despertamento nos Estados Unidos, Charles Finney, John T. Edwards, Whitefield, vai existir isso. Mas a espiritualidade ela não pode mais sair do humanismo. O mundo ele depois de Galileu, ele se tornou técnico. E com Descartes, essa dupla de Galileu com Descartes, o mundo ele se tornou matematizado, o mundo se tornou objeto. A diferença que Descartes vai propor entre coisa extensa e coisa pensante, res cogito e res extensa. O mundo ele é medido, o universo ele é apenas um objeto. O sujeito ele está separado do objeto. Depois Hegel vai tentar tirar de novo essa dicotomia, né? E o mundo ele era simbólico, não no sentido simbólico no período antigo, não no sentido simbólico de nebuloso, pouco claro, não nesse sentido, mas simbólico como o mundo é uma expressão de Deus. Como está aquela ideia de que a filosófica de que quando a chuva cai, as gotas procuram naturalmente o seu lugar na terra. Como está no Salmos 19, o sol ele é comparado a um herói. Então é um mundo totalmente simbólico. Não são apenas as palavras, as escrituras que revelam Deus. O mundo inteiro ele expressa Deus. Se até na Grécia considerava que o mundo está cheio de deuses, Max Weber ele vai dizer que houve um desencantamento do mundo. O mundo não é mais encantado, não é mais mágico. Mas isso não significa que para o cristão o mundo era mágico, né? Mas ele era simbólico como expressão. Tudo revela a experiência do Salmo 19 que Paulo vai também retomar. A sua voz foi até os confins do mundo. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Essa experiência ela não mais existe. Você olha para o universo, você vê galáxias, quasares, buraco negro. Não tem mais agora a Terra, ela não é mais o centro do universo. Você teve as grandes revoluções industrial, teve o direito do homem, direitos humanos. Então é um mundo totalmente da tecnologia que começou a avançar assustadoramente depois dessa proposta de Galileu e de Descartes. Não é que o homem começou a avançar na tecnologia e por isso se afastou de Deus,
Mas ao contrário, por o homem se afastar de Deus, então ele começou a se preocupar mais com esse mundo. E avançou a ciência e a tecnologia. Max Weber vai insistir na tese de que a experiência protestante, o espírito do capitalismo protestante, ele é intramundano. É intramundano. Você agora vive a experiência da religião, a espiritualidade, neste mundo, como o sentimento de acumulação de lucro dentro da valorização do trabalho como a coisa mais importante. Que o trabalho agora ele é sagrado. Se você prospera, você é abençoado. Essa ideia não existe apenas no neopentecostalismo. Já está nesse sentimento humanista conforme a sociologia de Max Weber. O capital. Então, isso é o humanismo, né? Agora, o terceiro ponto que eu gostaria de abordar nessa aula seria a adoração. O que seria a adoração? Muita gente diz que adorar não tem a ver com música. Eu discordo dessa afirmação. E quando eu discordo, ao tentar demonstrar minha tese, eu sei que ela é controversa, que ela é polêmica, que você não precisa concordar comigo, mas você pode entender a proposta que eu coloco aqui. É aquela ideia de que a adoração é um conceito contemporâneo. Já existia o termo adoração antes, mas hoje ela tem um significado muito diferente, totalmente renovado. E tem também a ver com a música. Com a música worship. Nem toda música tem o sentimento do worship, da adoração. Mas muita gente diz, toda música é para adoração. Bom, depende de como você, de sua proposta dessa filosofia da arte, da estética que você está propondo, né? Eu estou fazendo uma determinada visão e perspectiva do que aconteceu recentemente, que é algo, a renovação da liturgia que não ocorreu apenas na música, mas até mesmo nos relacionamentos. As igrejas passaram a ser não apenas instituições, mas comunidades. Existe até uma igreja muito conhecida no Brasil que, por mais críticas que você possa fazer a ela, na sua, quando ela começa a trazer os jovens para a igreja novamente, que os jovens não estavam tão interessados mais pela igreja, e começa a ter essa revolução da adoração dentro da igreja, então isso foi algo assim de um grande impacto na história, né, da própria espiritualidade do Brasil. Que é isso aí, que é aquela ideia de que você tem lá no culto, por exemplo, imagina um culto antigo. Você tá lá dentro da igreja, com terno, aquela coisa chata, né? Chato dentro da perspectiva dos jovens de hoje, né? Do jovem de hoje. Aí você tá lá de terno, com aquela gravata, aqueles bancos pesados de madeira. Aí você entra da igreja, tem aqueles, aqueles, aquelas canções bem reverentes, com aquele sentimento de reverência. Quer dizer, algo muito diferente daquele sentido do que é uma comunidade avivada hoje. E esse sentimento ele passou despercebido. Porque não teria sentido eu tratar disso nessa aula se fosse uma coisa assim. Bom, todo mundo sabe que houve adoração, que agora tem a música gospel, né? Muita gente não gosta do termo música gospel. Eu gosto porque ele é histórico, né? É uma questão de história. Então, a música gospel ela começou a desenvolver na cultura dos Estados Unidos e tal. Então, não teria muito sentido abordar algo que já é óbvio. Todo mundo sabe que a liturgia hoje é diferente. Mas o significado do que é isso é que eu considero que passou despercebido.
que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu considero, isso é uma afirmação forte, a renovação da liturgia e da adoração o maior avivamento da história da igreja. Muitos vão dizer que o pentecostalismo é um avivamento. Na verdade, eu acredito que o pentecostalismo não é um avivamento. O, o pentecostal, ele é um cristão que na sua base ele é histórico. Ele é um protestante histórico, só que direcionado para essa expectativa de uma espiritualidade, de uma manifestação assim rápida de Deus, né? Você ora, acontece um milagre, né? Você pede a cura, acontece a cura. Você tem o dom de línguas, então você recebeu o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Então é uma coisa que ele é, na sua base, ele é teológico, ele é ortodoxo, ele é cristão, ele é protestante. Mas ele se voltou para um certo aspecto que é esse sentimento na qual você não está tão preocupado assim com a teologia no seu aspecto da letra. Não, a letra é a letra morta, né? Você está querendo repetir a experiência do Pentecoste. Aquele Pentecoste ele não foi totalmente suficiente, ele tem que repetir, né? O próprio Charles Finney ele já começa a ir um pouco para esse lado. Tem que fazer de novo, sendo que muita gente pode dizer não, o Pentecoste ele já aconteceu. O poder ele foi concedido da igreja e o Espírito Santo ele foi derramado a toda a igreja naquele momento, né? Toda a igreja histórica. Então imagina que você está numa igreja barulhenta, você não consegue ter aquela expectativa do que é você estar lá em silêncio, em rendição, que eu considero uma espiritualidade de adoração. Imagina que você está ouvindo lá uma música de Hillsong, aquelas grandes músicas como, vou falar a tradução em português, né? Oceanos, vasos quebrados, esse é o nosso Deus, que é This Our God. Ó, quão lindo esse nome é, que eu considero a maior canção de todos os tempos da igreja. Dessa vez eu acho que eles conseguiram superar aquela John Newton, com aquela ideia de que você era um náufrago, né? Essa graça espantosa que salvou esse náufrago que eu sou. Para mim, a maior canção da história da igreja. E agora superada por Hillsong com Ó quão lindo esse nome é. Isso é uma opinião particular. Então vamos supor que você está ouvindo aquela música, aqueles sons suspensos, aquela conexão entre a boa música e a boa poesia. Porque já existiam músicas de boas poesias dentro da igreja, aquelas músicas antigas, como Alvo Mais que a Neve, Mais Perto Eu Quero Estar e tantas outras. Mas agora você possui, e essa proposta que eu estou fazendo aqui, não mais uma experiência de reverência, mas uma experiência de adoração, de rendição, de entrega livre. Porque, por que eu estou dizendo isso? Porque a experiência da oração profunda, e você possui a oração de intercessão, a oração de guerra, que a oração de guerra ela, bom,
Precisamos estudar mais sobre isso, né? Não pode se brincar com isso. A oração de agradecimento, a oração de súplicas, mas a oração contemplativa, ela é uma experiência que demora muitos anos para você conseguir viver. Porque, vamos combinar uma coisa, que graça tem você ficar no mosteiro o dia inteiro orando, porque a experiência do monge é de oração contínua dentro do mosteiro. Ele não entra para outro motivo a não ser para orar. Que graça tem você ficar o dia inteiro no mosteiro orando, se isso for uma experiência chata? Né? O próprio Paulo não fala que nós não sabemos orar como convém? Então, Teresa de Ávila diz: orar não consiste em pensar muito, mas em amar muito. Então essa experiência da espiritualidade, da oração, ela era disponível, a espiritualidade era disponível apenas às pessoas que estavam ali no mosteiro ou que se dedicavam à vida religiosa, que se dedicavam a essa ciência da adoração. Ou melhor, ciência da adoração não, ciência da oração. Amar não consiste em pensar muito, mas em amar muito. Teresa de Ávila. Você não precisa ficar falando, você está amando. Você está entregue, você está ouvindo. Não apenas falando, mas ouvindo Deus no seu interior. Esse não precisa ser apenas com palavras. Hoje não. Hoje, pela primeira vez na história, quando você está ali, naquele momento da adoração, o jovem, no momento da adoração, nem tanto no momento da mensagem do pastor, não. Mas quando ele está naquele momento da adoração, ele consegue ter acesso. Esse jovem que nem estudou teologia, que nem tem uma vida de espiritualidade tão profunda, ele consegue ter acesso a esse sentimento, que é a espiritualidade livre, sinérgica, a igreja que adora. Quando você está orando no seu quarto, você está tendo uma experiência íntima com Deus. Quando você está na igreja, não é aquele amor individual, é uma adoração, é um sentimento de sinergia, de comunidade. Então eu considero sim a adoração, inclusive conectado com a música, uma espécie de oração. E essa espiritualidade ela não era acessível ao homem comum. Dentro do contexto de toda a história anterior, esse avivamento da música, da adoração, música gospel, ela não era acessível. Hoje ela é acessível. O jovem naquele momento ele consegue ter essa dimensão. Que é livre, que é entregue, a pessoa ela está tendo uma experiência de felicidade. E não mais apenas de reverência. E nós vemos que muitos pastores gostam de detonar com a adoração, né? Não essas musiquinhas tal, mas a música ela não é pouco importante. A arte, você desprezar a arte, não é uma atitude cultural. Quem gosta de cultura, ele aprecia a poesia, ele aprecia a música, ele aprecia o teatro. A arte ela pode ser uma expressão estética de Deus, como era na Idade Média. Eu não citei o exemplo da missa de Notre Dame. Não era uma expressão sacra? Ele não estava expressando a religião? Aqueles quadros, por exemplo, o crucifixo ele é não um crucifixo no pescoço, mas um crucifixo grande, assim que tem na igreja.
ele é uma obra de arte, não é? Você concorda comigo? Quando você você vai lá na Sé, né? Aqui eu moro em São Paulo. Você vai lá na Sé, na Capela da Sé, na capela não, na Catedral da Sé, você olha assim a Catedral da Sé, você acha aquilo feio? Aquilo não é uma obra de arte? Se você for uma pessoa que vai gostar de estudar cultura, um ateu não vai achar aquilo bonito? Não é estético, não é artístico? Você acha a Catedral de Sofia uma coisa feia? Então, é, a arte ela não pode ser desprezada, porque a arte, todos esses exemplos que eu dei, é a arte como expressão de Deus, né? Então, por que que a adoração, ela não por que que a música não pode ter a ver com adoração? Se não tivesse, não cantaria, não haveria canções. Jesus foi cantando lá, indo em direção ao Monte das Oliveiras, foram cantando o hino, né? A música era importante no tempo de Davi e tal, a harpa, os salmos, né? Não é uma coisa tão difícil de captar o conceito. Mas a pessoa, ela resiste. Por quê? Porque ela fala, bom, a adoração ela não pode ser só música. Eu concordo, ela não é só música. Ela abrange mais. Mas eu estou falando da adoração no sentido litúrgico, contemporâneo, como espiritualidade. Porque quando termina a música, a pessoa já não consegue mais ter essa experiência. Esse é o grande problema da igreja hoje. Você tem aquela experiência naquele momento da música, mas você não consegue viver aquela experiência da renovação litúrgica que não é apenas musical. Ela é também, porque quando você fala que lá tem um violão, tem uma bateria, isso é o amor pelos jovens, o amor pela juventude, que é quem cria os sonhos e quem renova a história. Mas a liturgia, liturgia é uma coisa importante, né? A liturgia não é a renovação litúrgica, ela não se dá apenas na música, ela se dá também no comportamento da igreja, que agora não é mais institucional, mas ela é comunitária. Ele é sinergia, é o amor que se manifesta dentro de uma comunidade, de relacionamentos. Agora uma espiritualidade de relacionamentos. Mas ela não se concretizou no mundo espiritual. E esse é o grande problema da igreja. A igreja ela não entendeu o maior avivamento que ocorreu na história. Então ela não adora em sua plenitude. Uma dessas músicas que eu citei, dessas muitas músicas, fala: abra os meus olhos para que eu possa ver coisas espirituais. Isso não existe na igreja. Porque essa adoração ela é uma marcha histórica que ela não, uma marcha histórica que não avançou em direção à cultura como as águas cobrem o mar. Ela modificou o sentimento em relação ao cristão que está na comunidade, mas ela não modificou a vontade em relação ao cristão que está na comunidade. E esse é o motivo de eu me afastar atualmente das reuniões, dos cultos da igreja. Esse é um dos motivos. Não é o único. Porque o discernimento é a coisa mais importante até mesmo do que a adoração. Não tem nada mais importante do que o discernimento espiritual. É, entender o que é esse significado do maior avivamento que já existiu na igreja, é entender o que significa cultivar amizades espirituais, que eu vejo hoje como algo impossível. Ela não se concretiza. É uma espiritualidade que se torna líquida, que não é concretude.
Eu vejo a música Oceanos, da Hillsong, como uma expressão de uma espiritualidade que não remete apenas à experiência de Pedro andar sobre as águas. Quando você tem a ideia de guia-me por onde quer que chames, sobre águas eu caminhe, leva-me mais fundo do que já estive, isso é algo que tem a ver com algo mais profundo, algo da própria. A minha fé será mais firme, é você ir mais longe, na experiência da santidade. Quando você vai para Ó, quão lindo esse nome é, que eu considero a canção por excelência de toda a história da igreja, você possui a maior exaltação da ressurreição de Jesus já feita em arte, em toda a história da igreja. Podemos dizer que a experiência da sacralidade ela era muito profunda e ela se preocupava com Deus sobre todas as coisas. E existia uma certa melancolia nessa entrega. Inclusive pelo fato de hoje o mundo também ser muito mais confortável do que na Idade Média. Quando você tem hoje uma experiência de adoração, esse sentimento é de felicidade. Jesus não é apenas Senhor. Você está amando. Naquele momento específico em que você está com as mãos estendidas. Para os jovens dessa geração bastante recente. Inclusive as músicas de hoje, elas são muito diferentes da música de alguns dos 20 anos atrás. Essa estética que é nova, ela é admirada até mesmo por quem não é da igreja. E é uma música que não tem nada a ver com qualquer outro gênero musical que você encontra, como rock, pop ou qualquer outro estilo musical. Então, mesmo que você não ame mais Deus sobre todas as coisas, mesmo que Deus não seja mais a coisa mais importante, mesmo dentro do humanismo, no qual você se preocupa mais com esse mundo do que com Deus, a sua experiência com Deus é dentro do mundo. Você não é mais despojado, pobre de espírito como antigamente. Mas essa experiência de adoração, ela recupera o elemento perdido dentro da sacralidade que foi perdida pelo humanismo e agora ela é vivida novamente, mas como felicidade, não mais como reverência e perda, mas como uma alegria, uma felicidade que é bom, mesmo que o homem não me ame mais tanto quanto antes. Isso é um avivamento para a igreja. O homem volta a ter acesso a essa ousadia de entrar no santuário, de não ver Deus apenas como Senhor. Por isso que muitas dessas canções que falam sobre essa espiritualidade são muito semelhantes aos escritos de João da Cruz, de Teresa de Ávila, de Teresa de Lísio. Feita por adoradores que compõem poemas que nem mesmo conhece, muitas vezes nem mesmo conhece tanto a teologia. Existe também um avivamento dentro da filosofia analítica, com Alvin Plantinga. Alvin Plantinga. Isso também é um avivamento. Mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de um novo avivamento. O avivamento, que é aquele de uma nova espiritualidade. O profundo discernimento.